boa tarde a todos aí, né? Aqui é o Otávio que está falando. Vou começar apresentando o nosso grupo. É uma matéria é uma disciplina inovadora da Faculdade Integrada, onde reúne vários cursos, né? Com o intuito de ter uma ação proativa aí perante a sociedade. Eu vou abrir aqui para cada um se apresentar o curso que faz. Desde já eu me apresento, né? Meu nome é Otávio Pelissari Neto. Eu sou acadêmico do nono período de agronomia e abro a palavra para todos se apresentarem. Aí na sequência a gente vai identificar qual que é o nosso trabalho com o intuito de ajudar a nossa sociedade a se tornar um pouquinho mais humana, né? Pode falar aí, pessoal. Quem quiser falar. Então, eu me chamo João Ricardo, eu sou acadêmico do curso de Direito, né, na Faculdade Integrada. Já finalizei o 10º período, estou aqui fazendo agora essa matéria de né, juntamente com o nosso grupo. E eu passo a palavra aí agora para o Abner. Meu nome é Abner, eu faço o 6º período, agora no 7º, de Educação Física. E a gente fez esse grupo pelo fato de que ainda não tínhamos não tínhamos nos reunidos com nossas salas e acabamos juntando o grupo e fazendo o trabalho. A nossa pauta vai ser relacionada à pandemia, tudo que se ocorreu nela, na parte de fome, na parte de desemprego, que acarretou em várias famílias desempregadas e passando fome nesse período. E eu vou passar a palavra para os outros integrantes se apresentarem. Meu nome é Tamires, eu curso o 6º período de enfermagem e é isso. Meu nome é Igor, eu sou acadêmico de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É um curso voltado para programação e é isso aí. Beleza, pessoal. Então tá. Que nem o Abner já deu uma explanada aí, né? O tema aí é fome na pandemia. Um período aí onde afetou muito a questão da segurança alimentar de muitas famílias, né? Tivemos aí uma crescente aí na sociedade, onde muitas famílias mais carentes tiveram o seu bem mais precioso, né, que é a alimentação, afetado. E com isso, né, a gente buscou dados e relatos de pessoas, grupos, instituições, sociedade civil organizada, que se uniram para conter esse avanço na fome, né? Até porque a sociedade como um todo ela tem que se ajudar, e os mais carentes tem que ter ser apoiados, né? Tem que ter um assistencialismo em cima dele, um suporte para a coisa não se agravar, né? Isso. E na pandemia todos sabemos que tivemos muito momento onde tivemos lockdown, tivemos comércios fechando, empresas falindo, desemprego. Então tudo isso aí afetou muito pais de família, filhos, pessoas que trabalhavam para sustentar suas famílias, né? E com isso a gente pegou alguns relatos aí, né? Do CRAS, prefeitura, instituições religiosas que vieram, mercados, comércio, que vieram a tomar atitudes aí benéficas, aí, atitudes louváveis aí, né, para sanar esse problema. Então, o primeiro aí que quiser falar aí, João. Então, eu queria só falar assim, né, que o direito à alimentação é um direito social, né, ele vem previsto aí no artigo 6º da Constituição Federal, né, de 88, que é vigente no nosso país hoje em dia, e é uma questão que essa questão da fome é uma questão que ela impacta outros problemas sociais, né? Ela incentiva a violência e outros problemas aí que assolam a nossa sociedade brasileira hoje em dia. E da nossa Oi. E me diz uma coisa, aí na tua cidade, em Piabiru, o que você tem relatos aí, ou na região da Concan, que tem sido feito aí para
tentar diminuir essa problemática aí? Então, esse problema é assim, desde sempre pelo CRAS, né? Ele sempre tenta combater esse problema da fome. E aí, aceitando doações também de próprio punho das pessoas físicas, né? Podem ir lá e realizar as doações para as assistentes sociais. E uma coisa assim que aumentou, aqui o relato que tem na minha cidade aqui, é que aumentou coisa tipo de 5 vezes mais o cadastro das famílias procurando esses benefícios aí de doações, por questão do desemprego, porque o desemprego aumentou demais na pandemia e é um negócio, tipo, outro problema social que assombra aí a nossa sociedade, que aumenta cada dia mais na pandemia, né? Certo. E na região da Concan, a questão também só do Lar Paraná, eu fiz um levantamento no CRAS do Lar Paraná, antes da pandemia eram entregues 100 cestas básicas mensalmente. E aí, desde o decreto em março de 2020, aumentou de 100 cestas básicas entregues por mês para 350 a 400. E ainda teve um relato da assistente social que ela me disse que o governo está tentando realizar um corte aí para diminuir essas cestas básicas, que não está dando conta aí de distribuir para a região inteira aqui do nossa região da Concan. Um fato relevante que agora eu me recordo foi que no período que estava bem sério aí a quarentena, muitas escolas não tinham para quem fornecer a merenda, né? Porque os alunos não estavam indo. Isso. Eu me recordo em 2020 que aqui na rede pública de ensino de Campo Mourão foi feito um cadastro de famílias carentes para ir lá buscar a merenda, porque o repasse de merenda do Estado continuou. Não parou. E aí por idealização de alguns professores e pessoas envolvidas no ensino público de Campo Mourão, criaram kits de alimentação com essas merendas, sabe? Para distribuir para a família de alunos e outras pessoas aí mais carentes. E na nossa região também teve notícias, né, que as escolas estavam atendendo os alunos para fornecer justamente essa merenda. Que muitas pessoas... Muitas crianças aí nesse estado de fome poderiam se deslocar até a escola lá para poder estar realizando aí uma refeição ao dia, né? Até porque muitas dessas crianças, até mesmo antes da pandemia, tinham suas únicas refeições na escola mesmo, né? Sim, só iam para a escola justamente para se alimentar e correr desse problema aí que assola muitos, né? Sim. Então, bacana, pode falar. Eu tinha, para voltar também a temática do nosso tema, a temática do nosso trabalho é a questão da doação, cara, incentivar a doação, né, Otávio? Em questão aí também das paróquias, né, que elas sempre incentivam a doação. Então, aqui em Camorão, eu falo aí da paróquia que eu sigo, né, e todo o sistema aí das igrejas aí já tem um programa feito pelos vicentinos, né, que é um grupo especializado em caridade, em buscar atender os mais necessitados. Semanalmente, nas paróquias é distribuído papeizinhos escrito o nome do alimento que estão precisando: óleo, feijão, arroz, açúcar, e é distribuído entre os integrantes da igreja, né? Uhum. Para na semana seguinte fazer a recolha. Daí cada um que na outra semana leva o alimento que foi solicitado, né? E aí tudo isso é somado, né? Todos esses alimentos são ajuntados pelos vicentinos, e tem um cadastro, não só aqui de Campo Mourão, mas de toda a região, de pessoas, de famílias que precisam, e aí esses kits são distribuídos. Isso aí já vem sendo feito há algum tempo, sabe? É uma coisa que tá dando muito certo, é um pessoal que leva muito a sério. E até esse tempo atrás, numa celebração, o padre falou assim que como aumentou o número de pessoas batendo na porta da igreja, né? Eu acredito que não só na igreja católica. Acredito que em todas as comunidades religiosas da região aí. E a gente sabe que todo mundo está fazendo alguma coisa. O bacana é essa integração das pessoas, né? Precisando, as pessoas estão indo atrás, estão ajudando. Esse pessoal que cuida mais dessa parte da assistência social está pedindo, está tendo respaldo. Então mostra que a sociedade está se mobilizando, né? A questão de cidadania, né? O povo tá exercendo a cidadania com
com consciência, procurando ajudar, né, o próximo da sociedade. Aqui na minha cidade também percebo isso. E eu creio que também na cidade do Abner deve ser assim também, né, Abner? Na minha cidade tem bastante ação social, tanto por conta da prefeitura e por conta de pequenas empresas, pequenos comércios também que fazem essas doações, essas cestas básicas, né? Eu trabalhei 4 anos e meio no mercado e após esse tempo consegui trocar, trocar por uma para outro serviço, né? Que renderia mais para mim. E com esse acontecimento eu nem imaginava que ficaria do jeito que está hoje. Meu serviço parou, fiquei desempregado e tive que voltar para o meu antigo serviço, que era no mercado, né? E por conta disso, nessa pandemia, várias pessoas aqui na cidade ficaram desempregadas. Aí o mercado fez como se fosse uma barraquinha para pôr alimentos sem custo-benefício para as pessoas. E eles ponhavam sacos de pães, ponhavam verduras, frutas, bolachas e doces também, conforme variava a semana. E deixavam na frente do mercado com a plaquinha dizendo para pessoas assim que não teriam condições de comprar, pegasse cada uma unidade, que teria mais pessoas ainda para virem, cada uma se conscientizasse, pegasse o que precisaria mesmo para conseguir suprimir sua fome. E tanto frutas quanto pães, uma porção por pessoa, sabe? E após o fechamento do mercado, vários produtos também que ficaram perto do prazo de validade, ou verduras, ou etc., né? Pessoas iam lá nesse fechamento para pegar esses alimentos, tanto alface, repolho, maçã, banana, bolacha e etc. E a prefeitura daqui também, mensalmente, eles fazem 100, no mínimo 100 a 150 cestas básicas para fazer doação. E tem uma lista aqui na cidade das pessoas, né, que, como o grupo social daqui, vão repassando nas casas e eles têm os nomes das pessoas que ficaram desempregadas e das pessoas que já passavam fome antes mesmo da pandemia. Antes mesmo da pandemia, né? Sim, porque a família é muito grande ou tem muitas crianças para alimentar e às vezes, tipo, é uma mãe Outros solteira, problemas sociais, né, além da pandemia, que afetam eles, né? aí eles não tem condições também de suprimir a fome de uma família, tipo, uma mãe com 3 crianças ou 2 crianças que trabalha com empregado ou às vezes trabalha em algum outro serviço que não paga tão bem por conta dos impostos que são muito altos hoje em dia. E devido a isso também, se for pegar na tabela do Brasil, o desemprego do pessoal, quem entra mais nessa categoria de afetados são negros e os pardos, que na parte de entrevista de emprego são os que menos conseguem serviço, tanto fora da pandemia como nesse momento. Sim, eu enxergo que a pandemia ela serviu para mostrar para a gente como a desigualdade social no Brasil é gritante, como que ela é enorme, né? Como que é algo que assombra muita gente ainda. A desigualdade aqui é muito alta. E isso é o que prejudica a gente e agrava demais o problema da fome, o desemprego, a discriminação. São problemas sociais que, por questão de cidadania, a gente deixa de exercer. Não tem conscientização, né? Falta conscientização na sociedade para poder ajudar o próximo, olhar para o lado e querer seguir em frente, né? Porque ver todas as pessoas assim prejudicadas por uma doença é assustador demais. Ô, Abner, Oi. igual você falou lá do mercado que fazia tipo uma barraquinha para as pessoas pegarem alimentos. Só que muitas vezes as pessoas nem são necessitadas e vão e pegam, né? Sim, tem isso também. Aqui tem pessoas de pouco caráter, né, digamos Sim. assim, que vêm, pegam porque está disponível, não precisa ter gastos. Mas no caso aqui foi muito pouco casos que ocorreram isso. Tanto porque eu acho que poucas pessoas se conscientizaram. Aqui, como é uma cidade muito pequena, apenas 6 mil habitantes, todo mundo se conhece aqui. Então, na maioria das vezes, algumas pessoas iam lá e pegavam de má fé, porque teriam condições de se manter. Mas em grande parte foi realmente pessoas necessitadas que iam lá e buscavam esses alimentos. Tanto Uhum. que tem as igrejas aqui que fazem arrecadação
por mês, todo final de semana, ou a cada 2 finais de semana, elas passam nas casas recolhendo 1 quilo de alimento, independente do que seria. E essas pessoas que frequentam essas igrejas pedem ajuda também. E vão fazendo essa lista e vão reunindo alimentos até formar uma cesta básica para a pessoa se alimentar por 3 semanas ou um mês, que seja. E, assim, A uma minha coisa mãe, uma vez por mês, ela faz uma cesta básica e doa para uma mulher, aqui em Terra Boa. Ela tenta reunir as coisas assim e doa. A é nossa uma, regi- faz tempo que ela tomou essa iniciativa ou foi consequência da pandemia? Não, já faz tempo já. Ela sempre foi assim. E ela vai juntando de casa em casa? Não, ela pega aqui de casa mesmo. Aí, cara, bacana, sirva de exemplo, né? É muito, Sim. é uma coisa que a gente não escuta muito comumente aí, né? Não, E não tem é normal ouvir isso, né? uma pessoa do nosso grupo aí que acabamos de saber aí que tem atitude aí de tentar Bem diminuir antes da aí. pandemia, ela já fazia isso já. É. E aí ela adota uma família e ajuda. Sim, ela conhece a mulher, sabe? É bem carente a família. Daí sempre ela leva as coisas lá, sabe? Já aconteceu dela tá ajudando uma família, a família conseguir sair dessa situação de insegurança alimentar e ela ir para outra família ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Beleza. É, Porque por a gente sabe exemplo, que a fome é uma coisa que leva, é que nem o João falou, o Adler falou, todo mundo tá falando aí, né? A fome ela é ela abre portas para uma série de problemas sociais, né? é que só Ela Desencadeia. agravaram, né? O que já evasão era ruim, o que já era, tipo, precário, terminou de agravar a situação de várias Ela é, famílias. a pandemia serviu como um agravante de todos esses problemas, né? Que já são enormes aqui no Brasil. Esse final de sim, semana mesmo, velho, eu de tava certa forma, a gente saindo. deu uma retrocedida, né? Como abre, Esse o final de Otávio? semana. Ah, pode passar a Pode palavra. falar, o Otávio ia falar, daí você fala, Abner. Pode falar. Então, de certa forma, a gente deu uma retrocedida aí, né? Tinha avançado um pouco aí na questão das famílias que tinham saído dessa situação e agora a gente voltou para trás, né? Várias consequências aí de uma série de acontecimentos aí, a pandemia foi o Sim, fatal, né? Ou foi foi o uma, principal. foi uma pausa no tempo, né? A gente pode dizer assim, que ela parou e só piorou tudo. Sim. Sim. Em É, e Tamorão, eu me recordo de uma panificadora na região central, panificadora conhecida, que montou uma cesta também para distribuir pães, né? Fez uma plaquinha. E ali as pessoas mais carentes passavam ali para retirar seu pão, né? Tipo uma mesa solidária. Uma mesa solidária. A gente, com certeza, tem pessoas de má fé que não precisam muitas vezes pegam, mas a gente É, acredita que na grande maioria as pessoas têm essa consciência não, e não se aproveitaram da situação, né? eu acho que a pandemia serviu para conscientizar muitas pessoas, né? Deixou claro que quem não realmente não necessita, não precisa fazer isso. Eu acho que a pandemia serviu para isso também. Sim. Se for no Como o lugar. Abner Oi? pode dizer, o Ah, Igor ia sim, falar alguma sim. coisa? Eu só ia Mas fazer pode um dizer aí. comentáriozinho, tipo, eu tava saindo no final de semana agora à noite, né? Entrei no Uber e o rapaz do Uber começou a contar a história, né? Eu fiquei intrigado porque ele era mecânico de avião e é um trabalho que, tipo, a pessoa Não é ganha comum, muito. né? Não é um trabalho comum e a pessoa tem um retorno muito grande de salário. E ele falando pra mim que a empresa dele fechou porque não tinha como pagar os funcionários porque tava muito fraco Foi, essa foi busca. afetado demais, Foi né? afetado demais. E eles não teriam como pagar os funcionários o valor que poderia. E mesmo se fosse diminuir o salário, eles optaram por não pagar. Isso também foi um pouco de má fé da empresa e demitiram os funcionários. E ele estava trabalhando como Uber. Ele falou que foi o único jeito nesse meio de conseguir dinheiro, porque ele teve que se mudar da cidade dele porque ele se sustentava com aquilo. Muitas pessoas saem da zona de conforto, né? Muitas pessoas tivessem que sair da E, zona de e foi um pulo conforto. muito grande, porque é uma pessoa que estudou muito para conseguir um cargo daquele e com menos de um ano ele ter que sair de um serviço que ele estudou muito, passou muito tempo da sua vida para conseguir um cargo para se sustentar, ficar bem de vida, para ir trabalhar com um serviço assim que você hoje em dia, ainda mais com a pandemia, não está sendo tão requisitado um Uber.
E o salário é muito pouco se você for pegar nesse meio da pandemia hoje em dia. Para sustentar uma família, ele tem duas filhas, né? Para ele se sustentar, pagar aluguel e a fazer a alimentação mensal dele quanto das suas filhas, é complicado. E como todo mundo sabe aqui, a coisa que a pandemia também impactou foi o aumento dos alimentos, né? O preço de tudo está aumentando. Isso aí só está dificultando mais ainda o processo aí para tentar melhorar, né? Coisa que parece que está tão distante aí com a pandemia, parece que deixou a gente distante disso. Porque antes mesmo da pandemia, como a Tamires aí disse, né? Tem famílias ainda nessa nossa região que é pequena, né? Pouco, é difícil ver assim, nas cidades mais pequenas aqui, pessoas em situação de rua, em situação de fome, só que ainda tem, cara. É um negócio que antes da pandemia tem muito e agora com a pandemia piorou ainda mais. E é uma coisa que eu queria dizer o problema, tipo assim, o que levou a gente a chegar nesse ponto aí? Já é coisa histórica, tipo assim, Bem antes da pandemia. isso, é um problema social histórico, vem de meados aí de anos atrás que a gente vem sofrendo essa desigualdade, essa coisas que o Estado tinha que garantir para a gente e aí não é garantida a todos. Muitas pessoas aí estão marginalizadas em situações precárias aí, né? Situações precárias de higiene e a fome é só uma questão aí que era o mínimo que cada ser humano tem que ter, que é o direito de se alimentar, como eu disse no começo, é um direito que está aí previsto na Constituição Federal. E todo mundo aí, como diz no artigo 5º também, todo mundo é igual perante a lei, e é algo que tinha que ser atendido a todo mundo, o Estado tinha que fornecer a todo mundo. E é coisa que não acontece aqui no nosso país e parece que está muito distante de acontecer ainda. Por E é isso que tem absurdo porque, tipo, a fome ficou muito comum, entendeu? há um problema que é algo comum, parece que é normal ver a pessoa no estado de miséria, né? Mas é algo Uhum. que não tem que tirar isso da cabeça, a gente tem que se conscientizar, a nossa geração, a próxima geração que está vindo aí, tem que ter essa conscientização que tem que ajudar o próximo, tem que ter o princípio da equidade, tem que ser exercido, tem que tratar o desigual, a pessoa que está desigual de uma forma desigual mesmo, para ela conseguir chegar, equiparar ali, conseguir chegar no nível, como o Abner disse, um nível de sobrevivência. O Otávio também estava dizendo, a pessoa tentar tirar essas famílias dessa situação de miséria, tentar. Criando uma rede de ajuda, né? Isso. A gente hoje, graças a Deus, não acredito que aqui ninguém passa fome, mas, pô, podia ser a gente nessa situação, né? Não, podia ser E, qualquer um, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Como o Abner estava e, dizendo aí, o rapaz estava trabalhando de Uber, era mecânico de avião, olha só que situação, né? O cara podia se criar uma rede, preparou né? anos, era o sonho dele de ser mecânico de avião, queria trabalhar com aeronave e tudo, e aí teve, por conta da pandemia, coisa que né, o Estado podia ter Eu, no meu tratado caso de também, uma eu melhor tinha forma. acabado de trocar de emprego para ganhar um pouco mais. Aí veio a pandemia, eu fiquei desempregado e tive que voltar para o meu emprego anterior. Então, Não era minha intenção, mas eu tinha que pagar as contas, né? Então, tem que sobreviver, né, cara? Sim. aí no E é bem, caso, é bem o que essa matéria de humanidades Sim, ela atinge, né? Ela quer da gente sair, que a gente passe a enxergar a vida, a sociedade de uma forma mais humana, né? Sim. Tanto a vem sociedade para quanto o meio ambiente. conscientizar, né? Eu acredito que cada um pode falar que colheu dessa matéria, desse assunto que a gente vem abordando. O que acrescentou em cada um aí? Será que alguém poderia falar? Só antes de vocês falarem isso, eu queria só comentar uma coisa, voltando naquele assunto de arrecadação de alimentos. Uns 5 meses atrás, aqui em Campo Mourão, alguns empresários ficaram preocupados com o aumento da insegurança alimentar aqui na cidade. Aí eles decidiram instalar um armazém solidário para arrecadação de alimentos para as pessoas que não conseguiam colocar comida em suas mesas, que eles perderam o emprego e não estavam tendo renda suficiente para alimentação. Aí, se eu não me engano, eles conseguiram arrecadar 12 toneladas de alimentos de mercado, pessoas, essas coisas. Aí as famílias que estavam pré-cadastradas para receber esse alimento, se eu não me engano, ficaram até 3 meses recebendo esse auxílio, assim, que não conseguiam renda
alimentação. Então, eu queria pautar nesse gráfico um pouco que ele mostra como já era um pouco menor o índice, mas ainda teria essa parte de desemprego e fome, né? Que em 2004 era até um nível baixo, era 20%, né? E foi se agravando um pouco. Em 2009 ele teve uma queda, né? Que como ainda os impostos não eram tão altos naquela época sobre o valor tanto de mercado como de distribuição, e ele, tipo, o nível de fome e desemprego tinha caído e as pessoas conseguiam naquele tempo ainda se manter. Não estaria num nível tão grave de, de fome e também não teria um nível tão grave de desemprego para conseguir sustentar suas famílias. Em 2013 foi a época que teve, como eu posso dizer, o nível de mercado, de produção de alimentos, tanto contra a agricultura, né, teve uma alta e com isso diminuiu ainda mais, porque naquele tempo começou a ter mais movimento de mercado conforme foi aumentando a produção de alimentos e foi abaixando o valor, foi tendo uma queda de valor naquela época. Em 2017 e 2018, eu não querendo pautar tanto em política, só uma informação que foi pesquisada, foi tudo bem planejado e foi feito certinho para não ter erro caso falasse algo errado aqui, né? Que em 2018 foi a época da eleição e foi onde o governo trocou, né? Claro, não vou citar nomes porque todo mundo já reconhece o que já foi quem que está no comando, né? E só uma notícia que eu queria pautar que entra nesse requisito, né? Que foi quando ele entrou no cargo, ele extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, né? E com isso, como ele não tinha experiência nessa parte executiva, ele simplesmente abdicou dessa, desse plano. E com isso, teve uma alta muito maior, porque ele deixou de lado, não pautou, não pegou e continuou o trabalho que estava vindo feito dessa fonte de alimento, desse, como eu posso dizer, se alguém quiser poder complementar, como eu posso dizer, desse plano que foi pautado, foi votado e estava em processo, estava em análise ainda, estava conseguindo ter um retorno muito bom da parte de tanto de mercado para consumo, né? E com isso, de 2018, 2019, como foi tendo uma alta muito grande nesse índice, como dá para ver, subindo o gráfico tanto do grave, foi muito alto comparado a 2017 para baixo. Em 2013 foi o mínimo, foi onde estava em perfeito estado. Não estava totalmente 100%, mas foi o menor índice que teve entre 2004 a 2017 e 2018, no assumo desse novo governo. E como entrou a pandemia, isso agravou ainda mais a situação. E hoje dá para ver que o leve está em 31%, né? Que é chegando quase aí à beira da 0,5% da população total do Brasil. E o nível grave, que subiu de 5% para 15%. E isso é muito grande no nível de grave que na situação atual do país, comparado ao que era antes. O nível de desemprego, de famílias passando fome, está muito alto. Agora que tá, eu acho assim, que começando a querer voltar as coisas estão começando a ter um retorno assim de normalidade, não como era antes, mas tá começando a rodar de novo, tanto empregos e as pessoas ainda estão se ajudando muito nesse momento. E eu queria pautar só isso aí do gráfico, né? E é isso, né? Se alguém quiser continuar a falar, ter mais algum ponto a se dizer, ou algo que veio à mente agora, passa a palavra para outros. Eu acho que foi isso, então. Como todos já disseram, né? Foi pautado tudo sobre, bem na parte do começo da pandemia até o momento.
E é isso, eu queria conscientizar as pessoas, né, pelo formato desse podcast, né, para a gente ter mais ou menos um bate-papo, para todos falarem um pouco das suas experiências, do que pesquisou, e conscientizar ainda mais a população a querer se ajudar, a querer ter um retorno, para todo mundo passar esse momento de dificuldades e conseguir superar ele. E é isso, eu agradeço a todo mundo que se reuniu, todo mundo que conseguiu reunir essas informações e pautar, ter esse momento aí. Eu sei que é um fim de semana, né? Mas essa meia horinha foi muito boa porque a gente conseguiu expor todos os planos nossos e repassar para que, não sei se vão outras pessoas ouvir isso. E a gente queria só deixar esse recado, né? Para todo mundo ter um pouquinho mais de consciência pelo próximo e pensar que uma hora pode ser essa pessoa também que esteja passando necessidades e que venha a ter esse coração solidário e ajudar outras pessoas. E é isso. Agradeço por todo mundo ter participado, todo mundo ter pautado um pouco. E tenham boa tarde e obrigado.